Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. É tempo de sair. Hoje falando sobre sair do Egito. No vídeo anterior nós citamos as 4 coisas que nós precisamos deixar. Na Bíblia, essas 4 coisas são simbolizadas pelo Egito, Ur dos Caldeus, Babel ou Babilônia e Sodoma e Gomorra. Sair do Egito, o que significa? O Egito, ele simboliza desfrutar do mundo, usar o mundo como fonte. Quando tomamos a decisão de deixar o Egito, de não mais desfrutar do mundo, de não mais usar o mundo como fonte, então começamos a experimentar tudo aquilo que nós lutamos para alcançar e ainda não conseguimos. Para sair do Egito, por exemplo, o povo de Israel precisou de um libertador. Deus então enviou Moisés. Hoje, para sairmos do mundo, nós também necessitamos de um libertador. Nesse caso, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar do mundo, para nos libertar do mundo. Lá em João, capítulo 3, versículo 17, diz: Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então agora nós precisamos escolher sermos salvos por Cristo, entregando as nossas vidas a Ele. O que é estar no mundo e não viver no mundo? O que isso quer dizer? Nós precisamos aprender a diferença entre fonte e uso. Quando nós aprendemos o que significa fonte e o que significa uso, então nós conseguimos sair do mundo. Fonte é tudo aquilo que eu dependo para existir, para viver. Fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de vida, fonte de renda. Tudo aquilo que eu uso no mundo como fonte para a minha vida, significa que eu ainda estou no mundo. Usar é diferente. Porque usar é utilizar das coisas do mundo como meio e não como fonte. Meio para tocar as nossas vidas em frente. Meio é quando não dependemos daquilo para existir ou para viver. Tem gente que diz assim, se eu perder esse emprego, é o fim para mim, eu morro. Aquele emprego, então, é a fonte de vida dela, é a fonte dela. Nós não podemos estar aqui no mundo e usar o mundo como fonte. Precisamos usar o mundo como um meio. Enquanto estamos usando o mundo como fonte, significa que ainda estamos no mundo. Quando começamos a usar como meio, então significa dizer que mesmo no mundo, você já não pertence mais a ele. A questão é, o mundo para mim é uma fonte ou o mundo para mim é um meio? Jesus Cristo é para mim uma fonte ou Jesus Cristo é para mim um meio? Quando ele diz não amar o mundo, é não fazer do mundo uma fonte. Suas conquistas, sejam elas quais forem, não pode ser uma fonte de alegria para a sua vida. Elas têm que ser um meio para a vida, uma ferramenta para a vida. Carro, dinheiro, casa, bens, tudo isso não pode ser sua fonte de alegria, tem que ser um meio para a sua vida. Então, quando entendemos isso, começamos a desfrutar do que está prometido. Então, sair do mundo é trocar tudo aquilo que usamos no mundo como fonte e passamos a usar como meio. Quando você usa como meio, significa que você já saiu do mundo. Enquanto alguma coisa no mundo for para você uma fonte, significa que você precisa ainda sair do mundo para viver uma nova realidade, uma nova história com Deus. Deus, ele é a nossa única fonte. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Você pode usar as coisas do mundo não como fonte, mas como meio, tá certo? No próximo vídeo nós vamos ver sobre sair de Ur dos Caldeus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações. William Freire, Passos de Fé.